Fala, meu povo, uma vida maravilhosa para cada um de vocês e uma vida extraordinária. Seja muito bem-vindo ao canal comigo, Pastor Daniel Duarte. E espero que a palavra que vai ser ministrada, ela possa achar o solo fértil do teu coração e produzir muitos frutos, a 30, 60, 100 por um. E hoje eu gostaria de falar com você sobre identidade. Isso mesmo, identidade. E antes de já entrarmos no assunto, deixa eu te pedir um grande favor. Clica aí no link, compartilha com outras pessoas, curte, comenta, sabe? Porque afinal de contas, quando você faz isso, você contribui para que essa palavra ela possa alcançar ainda mais pessoas. Sendo assim, você vai ser uma pessoa usada também por Deus para que essa palavra chegue a pessoas que precisam ouvir. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre identidade. Acredito que nunca vivemos como estamos vivendo hoje uma crise de identidade tão grande. As pessoas elas estão em dúvida de quem elas são, por que nasceram, como nasceram, qual o sentido da vida. Mas isso se dá à questão da identidade. E aí, falando agora diretamente para você, quem é você? Quem é você? Quem é você sem a profissão que você ocupa? Quem é você fora do título que você se dá? Quem é você? Muitas vezes dizemos quem é você, a pessoa diz, eu sou um jornalista, eu sou um advogado, eu sou um pastor, eu sou um médico. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é quem realmente é você? Sabe, existe algo que está dentro de mim e dentro de você, que só eu e você podemos identificar. E isso é identidade. Eu poderia dizer, se dissesse, pastor, quem é você? Eu poderia dizer, eu sou Daniel, filho do Deus Altíssimo, homem criado para prosperar, homem criado para levar o Evangelho, homem criado por Deus para trazer crescimento na vida de muitas outras pessoas, um homem do lar que ama a família, que ama sua esposa, que ama seus filhos, um homem que nasceu para fazer a diferença. Porque a identidade, ela sempre vai estar ligada também com o teu propósito. Então você precisa, acima de tudo, identificar-se com aquilo que Deus vê ao teu respeito. Não é muitas vezes o que te falaram. Talvez na tua infância você possa ter ouvido palavras que de fato não eram a tua identidade. Talvez pessoas podem ter te chamado de alguns adjetivos que até hoje podem ecoar na tua mente, que podem trazer sentimentos que não são bons ao teu coração. Talvez na sua infância, adolescência, você possa ter sido taxado de tantas coisas das quais nenhuma delas você de fato é. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a identidade ela afeta diretamente quem você se torna. Quando você compreende quem você é em Deus, quem você é em Cristo e a visão de Deus ao teu respeito, tudo muda. Sabe, pessoas que até então a identidade delas, elas pensavam que elas não eram nada, não eram ninguém, não tinham nascido para vencer, tinham nascido para a derrota. Você sabia que tem pessoas que pensam dessa forma, que nasceram para não dar certo? Mas eu quero te dizer que você nasceu para dar certo, você nasceu para ser uma bênção, você nasceu para vencer. Sabe, meus filhos, principalmente o Gabriel, ele ouviu bastante isso. Quando eu ia deixar ele no colégio, ele criancinha, eu dizia a ele, Gabriel, você nasceu para... E ele completava, ele dizia para vencer. Eu dizia, você é mais do que? Ele, vencedor. E eu dizia ainda mais, quem são os teus melhores amigos? E ele dizia, eu, você e manhinha. Por que eu estava inculcando isso nele? Porque o mundo, ele é especialista em te taxar como derrotado. O mundo, ele é especialista em ver os teus defeitos. Na verdade, a grande maioria das pessoas, elas são treinadas para achar defeitos e falhas. E pode prestar atenção, geralmente quando você erra, todos lembram do teu erro.
mas poucos te parabenizam pelas vezes que você acerta. Então você precisa ter uma identidade muito bem formada, muito bem forjada de quem você é em Deus. E como você vai saber sobre essa identidade? Se encontrando nas Escrituras. O próprio Jesus se encontrava nas Escrituras. Lá em Lucas, no capítulo 4, quando ele lê lá o que dizia o profeta Isaías, porque Deus me ungiu para evangelizar os pobres. Você lê lá em Lucas, capítulo 4, acredito que é no versículo 18 em diante. Estou só citando. Mas ele se encontra nas Escrituras quando ele diz assim: hoje se cumpriu esta Escritura. Hoje se cumpriu esta palavra. O que era que ele estava dizendo? Isso fala a respeito da minha identidade, de quem eu sou. Então você precisa se encontrar no que a palavra diz que você é, não no que falaram que você nem mesmo seria. Sabe, eu lembro que alguns dos meus amigos da infância, alguns dos meus colegas, eles ouviam palavras, queridos, que destoavam com o que Deus queria para a realidade deles. Mas eu quero te dizer que alguns deles se deram muito mal, infelizmente. Infelizmente, alguns deles hoje, vou dizer alguns, mas eu vou dizer de um que eu sei, está até preso. Mas eu quero te dizer, essa não era a identidade que Deus tinha para ele. Foi uma identidade que foi implantada. A verdadeira identidade do ser humano, ela está no seu espírito, está no homem recriado. A verdadeira identidade sua é o que a palavra diz, é o que Deus fez por você em Cristo. Você é uma nova criação, você nasceu para vencer, para prosperar, para expandir, para crescer, para dar certo. Mas por que a dúvida disso? Porque a tua identidade ela foi danificada. Quando nós somos crianças, não sei se você sabe disso, na verdade nós não fomos ensinados a pensar sobre o que estamos pensando. Não fomos ensinados a questionar sobre até mesmo as palavras de outras pessoas ao nosso respeito. Então, enquanto estávamos sendo formados, enquanto estávamos crescendo, muitas palavras foram ditas e nós fomos a tomando como verdade. Mas eu quero te dizer que a verdade é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Depois que nós nascemos de novo, lá em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, para que, qual o objetivo? Para anunciar as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, muitos estão deprimidos, porque acharam que a sua identidade, ela era de uma pessoa triste. Mas eu quero te dizer que a tua verdadeira identidade é de uma pessoa feliz, é de uma pessoa alegre, é de uma pessoa contente. A tua verdadeira identidade, ela vai estar na palavra. Porque deixa eu te dizer, muitas vezes você pode até estar em um local, em um ambiente que está até proporcionando fé, falando de fé. Eu não vou longe, não vou distante, deixa eu te dizer, você pode até mesmo estar congregando. Você pode até mesmo estar dentro de uma igreja, indo no culto na terça, na quinta, no domingo, participando de célula, participando de tudo que acontece. Mas se você não tem uma identidade definida, qualquer coisa vai te abalar. Por quê? Porque a verdadeira identidade ela tem que ser implantada. E como ela é implantada? Ouvindo a verdade ao teu respeito. Até mesmo em um local de fé, é capaz da tua identidade ela ser corrompida se você não vigia, se você não atenta. Por isso que eu vou te dizer aqui uma frase que parece simples, mas ela é muito poderosa. Pense sobre o que você pensa. Vou dizer de novo. Pense sobre o que você pensa. Nós não fomos ensinados a pensar sobre os nossos pensamentos. Quantos de nós pensamentos de derrota não vêm? De fracasso, de tragédia, de perca, de incredulidade? Todos nós. Agora, esse pensamento que vem, ele só permanece lá se você permitir. Você quer um ambiente mais maravilhoso do que o da criação? Eu não consigo entender nem pensar que quando Deus criou todas as coisas e fez o homem e a mulher, estava em um ambiente de caos. Não. A palavra diz que quando o homem e a mulher foram criados, não existia falta de nada.
de nada. Estavam inclusive em um lugar chamado paraíso. Mas pela questão de identidade, de não se ver como Deus o via, foi por isso também veio a queda. Porque quando a serpente disse a Eva, olha, Deus não quer que você coma, para que você não se torne como Ele, ela estava dizendo, olha, você é diferente de Deus. Só que a palavra anterior, querido, na criação, diz que Deus nos fez semelhantes a Ele. A própria imagem de Deus os criou. Então, ou seja, a identidade estava lá, mas mesmo em meio ao paraíso, não conseguiam se ver como Deus estava vendo. E quando não conseguiam se ver assim como Deus os via, caíram. Porque a grande questão foi essa. Não foi o fruto em si. Não foi o fruto, isso aqui é uma maçã, eu vou comer. Não foi o fruto. A grande questão foi a intenção pela qual estavam em comer o fruto. Era a intenção que estava errada. Era o objetivo que estava corrompido. E por isso veio a queda. Então, ou seja, estava em um ambiente chamado paraíso, mas não conseguiam se ver como Deus os via. E você vai ver pela primeira vez na Bíblia a palavra medo. Pela primeira vez na Bíblia você vai ver a palavra vergonha, que é justamente quando o homem se distancia, se desconecta de Deus. É por isso que quando nos reconciliamos com Deus através de Jesus, agora já não precisamos mais ter nem medo e nem vergonha. Quando nos reconciliamos com Deus a partir de Jesus, através de Jesus, eu agora tenho livre acesso. A minha identidade mudou. A identidade do homem caído agora já não é mais a identidade do homem caído. A identidade do homem perverso, pecador, mentiroso, trapaceiro, já não é mais a minha identidade. A identidade do homem adúltero, a identidade do homem enganador, da mulher enganadora, da mulher mentirosa, já não é mais essa identidade. A identidade agora ela foi mudada. A identidade foi mudada, mas a questão é, agora eu preciso me identificar com essa nova identidade. E é por isso que eu digo, você não deixa de mentir para ser crente. Você deixa de mentir porque se tornou filho de Deus. Você não deixou de roubar, de adulterar, de mentir, de agir com injustiça para se tornar. Não, você deixou de agir com essas coisas porque você se tornou filho de Deus. Então a sua real identidade ela vai definir exatamente quem você se torna. Agora a questão é, qual a atenção que eu dou a essa minha real identidade? Na minha identidade, se eu pegar minha habilitação, vai estar lá meu nome, minha foto, meu sobrenome, a filiação, o nome da minha mãe, o nome do meu pai. Essa é a minha identidade normal, mas é a minha verdadeira identidade do homem interior. Eu tenho pensado sobre ela, eu tenho trabalhado essa identidade, eu tenho buscado me enxergar como Deus me vê. Será que eu tenho feito isso? Sabia que mesmo em meio a promessas, você pode estar debaixo de uma promessa. Deus ele pode ter te feito uma promessa maravilhosa. E sabemos que Deus não mente. Sabemos que Deus ele não mente. O que ele fala se cumpre. Você está debaixo de uma promessa maravilhosa. Mas se você não entender a sua real identidade, você pode desfalecer na fé. Se você não entender a sua real identidade, você pode estar prestes a receber a promessa, a herança, e desperdiçar tudo, por conta que não entendeu quem você é e quem está com você. Então pensa sobre isso. Qual é a tua real identidade? Encontre-se na palavra, sabe? A minha real identidade é como eu te disse, não é quanto eu tenho na conta. A minha real identidade não é o empresário que eu sou. A minha real identidade não é nem mesmo o pastor que eu sou. Porque isso é uma função. Isso é algo que eu desempenho, é algo que Deus me chamou.
Mas a minha real identidade é aquela que eu sei, que eu tenho convicção em Cristo. Que ainda que possam me tirar todos os títulos, eu continuo sendo esta pessoa. Então você não é um título, você não é também um xingamento, você não é quem te disseram que você não era, não é aquele derrotado que um dia te falaram, mas você é quem Deus diz quem você é. E a Bíblia diz que a todos quanto receberam, a estes foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Pois a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a sua real identidade é a identidade de filho de Deus. Começa a se ver dessa forma. Isso você vai entender que as suas ações vão mudar, suas atitudes vão mudar, seu pensamento vai mudar. As coisas irão começar a corroborar para o teu bem. Mudanças irão acontecer de forma, não vou dizer repentina, mas gradativa, por conta do entendimento da sua real identidade. Então já escreve aí embaixo: eu não sou o que me disseram que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Então pega essa chave, pega essa revelação, coloque: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou exatamente quem Deus diz que eu sou. E eu ajo não para ser, mas eu ajo porque me tornei. Então tenha esse entendimento e tenha certeza que sua vida ela irá mudar em muitas áreas. E para estar encerrando, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Números capítulo 13, no verso 30, ou melhor, 29. Aí tem que ler tudo, mas não vou ler tudo não, vou ler só um versículo, você lê aí na sua casa, a partir até do versículo 25, tá? A partir do 25, Números 13, 25, você dá uma lida e você vai ver que quando esses homens voltam de espiar a terra, passaram 40 dias espiando a terra que Moisés enviou, inclusive a terra que o próprio Deus disse que já iria dar para eles. A terra já estava dada. E diz que eles começaram a falar do que viam, mas deixa eu dizer só das dificuldades. Só que quando chega no versículo 33, e é isso que eu quero que você preste atenção, para estarmos encerrando. Números 13, 33. Eles dizem assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, presta atenção, éramos aos nossos próprios olhos, ou seja, era assim que nós estávamos nos vendo. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Deixa eu dizer, Deus já tinha dado a terra, Deus já tinha prometido, já tinha dito que era deles. Mas esses homens, eles não herdaram a terra. Somente Josué e Caleb entraram. Esses homens que agiram em incredulidade, eles viram que lá tinham frutos imensos, que a terra manava leite e mel. Mas por conta da dificuldade de se enxergar como Deus os enxergava, foi o impedimento para que pudessem herdar a terra prometida. Então, guarda essa palavra no teu coração, que promessas de Deus estão para se manifestar na tua vida, mas você precisa guardar, proteger a tua real identidade. Então estamos ficando por aqui. Comenta aí: eu sou quem Deus diz que eu sou, tá? Carrega com você essa identidade, não abre mão das tuas promessas. E se você ficou até o final, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal e envia também para outras pessoas. Espero que essa palavra tenha enriquecido tua vida, tenha enchido profundamente o teu coração e que você possa crescer, progredir, expandir, multiplicar, ser tudo aquilo que Deus tem para você, pois a sua real identidade é a identidade de filho de Deus. Forte abraço, cheiro no coração e até a próxima.